Bom, vamos dar sequência. Eu gostaria de chamar aqui à frente o Dr. Abner Vidal, Dr. William Café, Dr. Ricardo, João Paulo de Reis, Yuri Félix, e também seguindo a presença do Dr. Jonadab, presidente da Comissão da Igualdade Racial. Bom, João, agora é com você de novo. Tem a palavra. Então, o que eu tenho a falar sobre o assunto, acho que assim, vocês viram, eu tomei algumas notas aqui, só de algumas outras coisas que talvez possa complementar, mais detalhes, assim. Uma coisa, tem uma hora que fala no filme sobre o muro que se construiu em volta da maré na época do Pan-Americano, que eu me lembrei, uma coisa que não apareceu no filme, mas que é particularmente de mau gosto, que eles cercaram a maré na linha vermelha. Vocês vão para o Rio pelo Galeão, vocês devem passar por ali, e não é um muro opaco, simples. Ele é um muro que tem pintado nele paisagens das paisagens de cartão postal da cidade. Você tem Pão de Açúcar, você tem a Praia de Copacabana, é um negócio assim particularmente perverso, porque apaga a paisagem real e coloca aquela paisagem fake turística. E aí tem um momento que o muro fica transparente, que é onde tem as escolinhas que o Eduardo Paes fez, que são umas escolas novas, assim, é a única hora que o muro some, é um negócio realmente de uma maldade terrível. Outra coisa que me lembrei aqui, não sei se vocês acompanharam a prisão do DJ Renan da Penha, que é um DJ de funk lá do Rio, e que o Renan da Penha foi condenado por associação com tráfico. E o crime do Renan da Penha é exatamente o que a dona Vitória fala que faz aqui, que é trocar no Zap notícias com os outros moradores avisando de operação. É isso, né? Eles têm o WhatsApp do Renan da Penha, o Renan da Penha falando, blindado subiu na rua tal. E eles falaram que ele era olheiro do tráfico, por isso que era um crime que poderiam enquadrar a dona Vitória também. Como todas as pessoas querem ficar vivas ali naquele contexto, né? Tem a ver com a criminalização dos instrumentos de sobrevivência da pessoa pobre também. Que mais? Só as últimas duas coisas aqui. Tem uma coisa que a Marielle falou na entrevista dela que não entrou no filme e que nesse contexto, tipo aqui no AB, eu acho relevante de lembrar, que ela e mais algumas pessoas da favela falavam assim, não, esse mandado foi um cuidado que tiveram por causa dos grandes eventos, porque está com muita atenção na cidade e tal. Que já é um nível muito louco de estar convivendo tanto com abuso, que esse negócio aqui pra mim, que mora em Copacabana, foi um negócio que me motivou a fazer um filme, de ficar indignado, ali já era visto como assim, não, isso aqui é uma fachadinha que eles estão dando, né, como enfim, um gesto de maquiagem, não que pra mim pareceu de um arbítrio, né. Tem outras coisas aqui, só por último, é pensar, eu filmei essas entrevistas, a maior parte delas durante as Olimpíadas, em 2016. E pensar nas profecias que o Batista faz e ver assim, né, o que aconteceu de 3 anos para cá, é uma coisa que é sinistra, assim, que para mim que já vi isso várias vezes, é sempre um choque. De fato, aí tem, enfim, nessa uma questão técnica que as coisas estavam estouradas e tal, acho que compromete um pouco, mas espero que tenha sido ok para vocês. É isso. Quero chamar aqui à frente também nosso sempre presidente, Dr. Alexandre Sá Domingues, para compor a mesa conosco, por favor, Dr. Alexandre. E também falei do Marcelo dos Santos e não fiz menção à atividade dele, também é secretário da Comissão de Fiscalização de Contas e Obras Públicas aqui da nossa subseção. Obrigado, João. Nós é que agradecemos a oportunidade de poder sangrar junto aí, né, com tudo aí que nós que militamos na área criminal sabemos bem como é, né, o dia a dia, né, lidar com essas atividades, com tudo isso, e muitas vezes a gente não consegue transportar para a realidade do papel, né, o que acontece de fato lá, né. Esse documentário ele expõe exatamente toda a deficiência, o abuso da autoridade materializado ali para aquelas pessoas que
só querem ter a casa delas, só querem viver. É evidente que existe um crime lá, sim, e claro, a gente não está aqui dizendo que não exista, mas o Estado tem formas e formas, o Estado tem todo o poder em suas mãos para poder fazer as ações que sejam as ações legais dentro da lei, né? Então, João, para nós foi muito bacana, foi lúdico também participar e trazer esse projeto para cá, para a gente. Para nós é muito importante, agradecemos muito a sua vinda aqui, gentilmente. Muito obrigado. Muito bem, chegou a hora agora, não é isso? Vamos ao nosso professor, Dr. Yuri Félix, que vai debater agora com a gente também um pouquinho as questões legais e, enfim, toda a questão de uma forma acadêmica, não é isso? Professor Yuri, você tem a palavra. Bom que o presidente da OAB, o doutor Alexandre, ele seguiu a liturgia, me chamou de Vossa Excelência, porque ele não pode mais chamar de você. É verdade. Falar Vossa Excelência, eu agradeço mais uma vez aqui a hospitalidade dos colegas. Bem, só para eu ter uma noção, quem é que é estudante de Direito? O resto do pessoal é advogado militante. Quem aqui da plateia já foi numa cadeia, num CDP, num presídio? Aqui a maioria já foi. Porque o que acontece, João, presidente, os demais amigos aqui da mesa? Eu tenho oportunidade de viajar a vários lugares no Brasil. Eu estava comentando aqui com o pessoal, eu estava em turnê, né? Porque nos últimos dias eu fiz Cuiabá, São Luís, Teresina, Porto Velho e Manaus. Porque eu estava querendo sentir uma temperatura de campo, né? Uma coisa, parece Campos do Jordão, né? Teresina, agradável, assim. E muitas vezes eu faço essa pergunta e tem 50 pessoas, 200 pessoas, 20 pessoas, 1000 pessoas e meia dúzia levantou a mão. Nosso querido amigo, desembargador Melo Freire, Ranulfo de Melo Freire, que hoje está com uns 94, 95 anos, ele falou para mim o seguinte, que é um dos livros que eu sou autor, João, Crimes Hediondos, ele diz o seguinte, acho que eu penso num concurso de juiz. Quando o juiz ele aprovado, ao invés de a gente mandar ele lá para a academia, lá para a escola da magistratura, a gente devia mandar ele para ele ficar 1 ano numa prisão. Aí todas as vezes que ele condenasse alguém, ele sabe para onde é que ele está mandando essa pessoa. Desembargador Ranulfo de Melo Freire foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, presidente Tacrim, um humanista, ele tem essa sensibilidade. Então, João, o que acontece? Você não é do direito, nós do direito, nós temos um linguajar próprio e chega uma época na vida da gente, um período da vida da gente, que ninguém mais quer ser amigo da gente, porque ninguém mais entende o que a gente fala. Então, aqueles nossos amigos foram jornalismo, medicina, foram trabalhar em empresa, os caras cortam a amizade com a gente, porque a gente tem fama de encrenqueiro, de que fala coisa que ninguém entende e que na hora de pagar a conta nós vamos sair mais cedo, vamos deixar a conta para os outros pagar. Essa é a fama que a gente tem. Gente, pensando um pouco na atividade de hoje, tinha pesquisado a respeito do documentário e isso me surgiu algumas ideias. A gente começa a pensar em voz alta e quando eu tive a oportunidade de ver esse documentário, que o João entrevistou pessoas maravilhosas, dentre elas o professor Geraldo Prado, que me orientou no mestrado e doutorado, mas além do professor Geraldo e outros que falaram, Maurício Dieter, enfim, a professora Vera, ele teve a oportunidade de entrevistar o professor Nilo Batista. Eu não sei aqui se vocês conhecem bem o professor Nilo Batista, eu costumo dizer, e disse o senhor Alexandre aos colegas, para mim, depois de Tobias Barreto e Aníbal Bruno, o maior penalista desse país, da história do direito penal brasileiro, é Nilo Batista, que falou nesse documentário. Foi governador do Rio de Janeiro, secretário de Segurança, professor da Estadual, da Federal, fantástico. Nós devemos muito ao professor Nilo Batista.
Eu tive a oportunidade de conviver algumas vezes com ele, de aprender com ele. E é importante nós entendermos a sensibilidade de um indivíduo que estudou o direito penal brasileiro, como o senhor Nilo Batista, falando o que ele fala. E é isso que me chama a atenção, Alexandre. Os juízes não conseguem entender, os colegas advogados, muitos deles também não conseguem entender, o Ministério Público não consegue entender, a cidadania não consegue entender, os jornalistas, os engenheiros, os médicos, os caras não conseguem entender. E o Nilo Batista, com a profundidade e a vigorosidade dele, daquele que com 30 anos escreve um livro a respeito de Aníbal Bruno, e Heleno Fragoso diz: Nilo Batista, a expressão vigorosa do direito penal, com 30 e poucos anos de idade. O grande Heleno fala isso dele. Um dia eu perguntei para ele, não, o Heleno era muito generoso comigo. Não, ele já era fantástico. E nisso, pensando aqui na nossa conversa, eu fui atrás de algumas coisas que eu ganhei do Nilo Batista. São publicaçõezinhas da chamada Criminologia de Cordel. Né? Nós temos vários autores aqui, tem até o Marcelo Iuca e vários autores. E aí a gente pega aqui um deles, aqui o Tamborzão, Olhares sobre a criminalização do funk. E aí a gente olha aqui várias passagens. Lógico que eu costumo dizer, Alexandre, aquele professor que chega na aula e começa a ler para o seu Código Penal, você fica puto, porque você já aprendeu a ler. Então você não foi lá na aula para ter um ditado, né? Então eu serei muito rápido. Tem uma passagem interessantíssima aqui. Depois de alguns dias, meu pai é o autor, você deve conhecer, Carlos Bruce Batista. Né? Depois de alguns dias, meu pai recebe uma ligação do Rômulo. O Rômulo é o organizador do conhecido Furacão 2000, o precursor do funk, avisando de que alguns dos principais MCs de funk da cidade estavam sendo procurados pela polícia. Não demorou muito para que uma verdadeira caça às bruxas se iniciasse. Durante uma determinada semana, boa parte dos jornais cariocas fez manchete com os principais artistas de funk daquela época. O que havia em comum entre todos aqueles artistas populares era o meio social, a cor da pele e o estilo musical que representavam. O funk carioca, como todos sabem, é um ritmo historicamente vinculado às classes populares. E assim como um dia foi o samba, continua enfrentando o preconceito e a apatia das classes dominantes. Pois bem, segundo o noticiário, veja que interessante, segundo o noticiário dos jornais, os jovens artistas estavam sendo procurados por cantarem o conhecido proibidão. Presidente, eu sei o que é homicídio, eu sei o que é roubo, sequestro, extorsão. Qual que é o crime cantar o proibidão? Qual que é o crime? Qual é o crime cantar o proibidão? Alguns podem dizer, não, mas é apologia ao crime. Apologia ao crime é o crime da ditadura, pois fere a liberdade de expressão. E eles estavam sendo procurados porque eles cantavam proibidão. De acordo com Mr. Catra, o proibidão surgiu com a proibição de realização de bailes funk nos clubes da cidade. Em um sistema democrático, as pessoas se reunirem é algo legítimo. Ou será que faremos uma ilação porque o baile é funk, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, num exercício de futurologia? É mais ou menos o seguinte: eu deixo você preso porque você tem uma predisposição a delinquir, então em nome da ordem pública eu mantenho a preventiva. Nada muito diferente. Ou porque a preventiva é para o meu cliente, que é um empresário, ou melhor, o cliente do Dr. Ricardo, que consegue pagar os honorários dele, estratosférico, que é o empresário dele, não, mas o do cantor de funk, ele vai no baile funk, então lá não pode. E nisso, como diz
Vera Malaguti, que está aí no documentário, segundo a criminóloga Vera Malaguti, seria uma espécie de crônica do dia a dia dos moradores dos morros e favelas cariocas. Para quem conhece rap, nada muito diferente do que o Racionais canta. Um dos primeiros raps do tipo proibidão, conhecido como rap do CV, sua letra vem publicada nesta edição, narra artisticamente o funcionamento do comércio varejista de drogas nas favelas cariocas. A questão, gente, é que nós não podemos nos iludir. O direito penal, assim como a Igreja Católica, fez uma opção preferencial pelos pobres. Não é porque a operação A, B ou C prendeu o político, o ex-presidente, o ex-senador, o deputado fulano de tal, ou o grande empresário fulano de tal, que o direito penal, o processo penal brasileiro, passou a ser algo não seletivo. Até porque a seletividade penal, ela não depende exclusivamente, majoritariamente sim, mas ela não depende exclusivamente da cor, do gênero, muitas vezes, da raça, majoritariamente, mas o instrumento penal, como instrumento autoritário, é destinado a fazer política no momento em que aquele indivíduo que tinha força, mas por algum momento do jogo do poder ele perde força, ele sofre o peso do sistema penal. Ninguém aqui está ouvindo falar que fulano ciclano é culpado ou inocente. Ninguém aqui está ouvindo isso. Agora, a partir do momento que eu aceito um processo com supressão de garantias, porque eu não gosto do fulano ou da fulana de tal, quando esse instrumento se virar contra mim, eu também não vou poder reclamar. Quando esse instrumento se voltar contra mim, também não vou poder reclamar. Se eu concordo que quando o senador fulano de tal é preso num flagrante que ninguém até hoje entendeu, e nisso eu estou falando de, por exemplo, Delcídio Amaral, um flagrante que até hoje ninguém entendeu o que é aquele flagrante, quando derem um flagrante 3 dias depois de um cliente meu, eu também não posso reclamar. Também não poderia reclamar. Então, a advocacia, ela tem um binômio, na minha concepção, essencial: resistência e coerência. Resistência e coerência. Eu converso muito com os mais velhos, Nilo, Nélio Machado e outros, Fernando Fragoso, só carioca. E muitos deles dizem, é muito mais difícil advogar hoje do que em períodos da ditadura militar brasileira. Isso tem uma briga antológica no YouTube, né, entre Nélio Machado e o atual ministro da Justiça, que não é muito bom a gente proferir o nome dele, é bom evitar, quando ele era juiz. E Nélio Machado diz, em 40 anos de advocacia criminal, eu nunca vi o que acontece hoje nos tribunais do nosso país. Então, qual é a tarefa hoje? Na minha concepção, a tarefa é nós trabalharmos e resistirmos e construirmos um legado de lutas para aqueles que virão. Aquilo que Plínio de Arruda Sampaio fez na Constituinte, quando junto com Hugo Nigro Mazzilli escreveu o capítulo do Ministério Público. Eu queria saber, se o Plínio estivesse vivo hoje, o que ele ia falar do Ministério Público no momento em que escancaradamente um dos membros desse Ministério Público combina
determina com o juiz o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Ferrari, mas quantas vezes você combinou com o juiz o resultado do jogo? Porra, velho. Quantas vezes foi combinado o resultado do jogo? Você combinou, Léo? Combinou? Pô, você ficou até frustrado. Você ficou até frustrado. Eu também queria combinar, pô. Seria mais fácil. Então eu fico pensando, se Plínio de Arruda Sampaio estivesse vivo, que escreveu o capítulo do Ministério Público, o que ele acharia do que está acontecendo hoje? Eu estava numa dessas, na minha turnê, que segundo o Dr. Ricardo deu um nome para a minha turnê, que é a turnê Vida Bandida. O nome da turnê, Vida Bandida. Numa das minhas viagens, eu estava passando pelo aeroporto de Guarulhos e eu encontrei com o professor. Tudo passa por aqui. Tudo passa por aqui. Sendo positivo ou negativo? Tudo, porque é o aeroporto. E numa dessas andanças, esses dias eu encontrei com o professor Paulo Arantes. O professor Paulo Arantes é um dos maiores filósofos desse país. Tem um livro fantástico chamado... Tem vários livros, mas o que eu recomendo é um livro chamado O Novo Tempo do Mundo. Desse tamanho e tal. Esse livro foi lançado há uns 4 anos atrás. Eu encontrei com ele, fiquei contente, eu me identifiquei, ele lembrou de mim, eu lembro de você, lembrou de mim, eu fiquei feliz. E eu falei, professor, eu queria te ouvir para saber o que tem, como é que você tem visto aí o último período. Ele só falou, Yuri, se eu começar a falar, eu vou perder o jogo. Porque o que acontece nesse país, do ponto de vista do sistema de justiça criminal, não é nada muito diferente daquilo que o João, com a sensibilidade de um artista, conseguiu captar. Pessoal, isso aí, você está colhendo a presença dos caras? Estão avaliando ali. Então, gente, eu penso o seguinte: a tarefa da advocacia é resistir. E como resistir? E isso, muita coisa eu tirei, principalmente de ouvir os mais velhos, mas muito da minha experiência prática. É você conseguir compreender o fenômeno político-jurídico que existe na cidadania e no sistema de justiça criminal hoje. Essa frase ficou bonita, mas o que ela quer dizer? Ela quer dizer que você deverá observar. Tiago, bateu na cadeira ali. Você deverá observar que pessoas como Nilo Batista, Juarez Tavares, Jacinto Coutinho, Auri Lopes Júnior, Geraldo Prado, estão criticando o estado de coisas inconstitucionais que nós vivemos. E nós precisamos ter paciência militante para dialogar com a cidadania que não tem a formação jurídica que nós temos. Porque se nós olharmos para aquele almoço de domingo, Ferrari, onde vai aquele cunhado que é formado em engenharia e que fez uma especialização lato sensu com o professor José Luiz da Pena, e que ele tem certeza que ele sabe mais do que você. Porra, tu escreve um livro, fica 500 vezes enchendo o saco do doutor Alexandre, perguntando para ele o que é certo e errado, foi aluno dele,
porra, faz um mestrado, eu estou falando isso que o Thiago está gravando, faz um mestrado, faz um doutorado, faz 500 coisas, lê um livro, mas não, o cara sabe mais do que você, na cabeça dele. E aí, ele fala que ele não, tá lá porque fez alguma coisa para estar lá. Cara, o que eu acho incrível é a crença que as pessoas têm no 100% de acerto, né? É a crença, porra, nunca, é um sistema que nunca erra. Nunca erra. Você tem que pôr o cara, você tem que amarrar o cara, igual no filme Laranja Mecânica, abrir os olhos do cara e pôr 60 vezes o documentário do jogo, o cara assistir, para ver se o cara aprende. Para ver se o cara aprende. Porque é uma crença em 100% de acerto. Não, todo mundo que está lá é porque fez alguma coisa. Então, é um espetáculo isso. E aí ele faz comentários do tipo, aquele cunhado formado em engenharia, não, acho que devia fazer um muro lá na porta lá do presídio, fazer um muro, jogar uma bomba e matar todo mundo que está lá dentro. Aí você fala, não, o mais engraçado é que todo mundo que está lá dentro não teve uma ideia tão homicida e canalha quanto a sua que está aqui fora. Aí já azeda o almoço de família no domingo, sua mãe já fala, você nunca vem quando vem arruma confusão. E já azeda o almoço de domingo. Mas, o que é mais interessante é que as pessoas, elas têm a seguinte percepção. Aqui é outra publicação, essa aqui tem o Marcelo Iuca, Orlando Zacconi, Nilo Batista, Beatriz Vargas, Vera Malaguti, Criminologia de Cordel. Máquina letal contra o crime. Isso aqui, máquina letal contra o crime, elege governador, elege presidente, elege deputado. É uma coisa de louco. É o título da revista Veja de 2007, que faz referência ao BOP da Polícia Militar do Rio, que ganhou notoriedade nacional através do filme Tropa de Elite. De acordo com o texto, treinamento exaustivo e código de conduta rigoroso fazem do BOP uma das melhores tropas do mundo. Qual que é o critério para dizer o que é melhor e o que é pior? Nos últimos 4 anos, pelo menos 43 policiais foram afastados. Seja por desvio de conduta, seja por baixa qualidade técnica. Entre as supostas irregularidades havia suspeita de ligação com o jogo do bicho e de desvio de material da polícia. Quanto à conduta informal de asfixiar bandidos com sacos plásticos, como medida de arrancar confissões, ninguém foi afastado do BOP por empregá-la. Isso saiu na revista Veja de 17/10/2007. O atual ministro da Justiça da época, que eu não vou falar o nome, em sua primeira declaração ao assumir o cargo afirmou: o Estado é mais forte e poderoso do que o crime organizado e vamos demonstrar isso, doa a quem doer. O coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira, que é o maior intelectual da polícia, que foi o primeiro a falar sobre democracia na polícia, um homem negro, coronel da polícia, Carlos Magno Nazaré Cerqueira, disse: o modelo de guerra, sofisticado com os elementos teóricos da segurança interna, certamente exclui os criminosos da imposição de pena através do devido processo legal. A lei acaba atrapalhando, sendo um estorvo para a ação policial. Essa ideia é essencial na lógica interna do modelo, é uma lógica interna, a exceção é essencial na lógica interna do modelo de polícia que nós temos hoje. Daí as declarações do comandante da Operação Rio, de que seria inevitável ferir normas constitucionais durante as operações de combate à criminalidade do Rio de Janeiro. Porra, o cara admite. O cara admite. Declarações do comandante da Operação Rio.
seria inevitável ferir normas constitucionais durante as operações de combate à criminalidade no Rio de Janeiro. É a lógica da guerra. Doa a quem doer. Então, este é o cenário que nós vivemos hoje. Este é o cenário. Não muito alvissaria. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar acabando com os almoços de domingo para a família não se reunir mais? Ou eles vão fazer um grupo de WhatsApp sem você? Sem você, você vai ser excluído peremptoriamente. Será excluído inaudita altera par sem ser ouvido? Para que os caras vão do processo civil, inaudita altera par, você será excluído? 60 mil? Não, já estou concluindo. Nós precisamos dialogar com estas pessoas. Porque por mais incrível que pareça, a gente não é maioria, graças a Deus, na população. A gente só convive com advogado e a gente acha que todo mundo é advogado. Nós temos 6.500 advogados em Guarulhos. E a população de Guarulhos é o quê? 1 milhão de pessoas? 1,5 milhão de pessoas. Então, a gente tem pouco advogado comparado com 1,5 milhão de pessoas. Mas quem que vai definir o resultado do jogo? Os 6.500 ou 1,5 milhão? 1,5 milhão. Não obstante os 6.500 serem fundamentais no encaminhamento do desfecho desse jogo. Então, sendo assim, gente, para você que nesse momento, porque nesse momento, presidente, eu vejo que muitas pessoas meditam nas minhas palavras, inclusive o doutor Ricardo, porque quando eu olho, João, para a plateia, muitos deles estão meditando, porque eu vejo muitos assim, ó. E muitos até concordam comigo, João, porque meditando os caras fazem assim, ó. Então, mesmo você meditando, interiorizando as minhas palavras, você que está no WhatsApp, marcando o que você vai fazer, um churrasco de amanhã, do feriado relevante da nossa cidadania, a mensagem aqui hoje é: esse é o estado de coisas que o João, na percepção de um artista, conseguiu captar. Nós temos duas possibilidades: ou ficar pregando para os nossos amigos, todo mundo convertido, e todo mundo falando que a gente fala bem, que a gente é maravilhoso, isso massageia o meu ego, ainda mais eu que sou filho único, ou a gente ir para o debate com a sociedade e disputar a opinião pública dessa sociedade. E é para isso que a OAB serve, para disputar a opinião pública da cidadania. Eu prefiro a posição número 2. E é isso que eu quero contar com todas e todos vocês aqui no dia de hoje. Muito obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, doutor Yuri. Brilhantes as colocações. Muito bem. Doutor Ricardo Fantiano. Boa noite a todos e todas novamente. Sempre uma satisfação, uma honra muito grande estar falando em casa, né? Falando para os nossos, com os nossos e nós. Na verdade, meu trabalho já acabou mesmo antes de começar, porque eu vim mesmo aqui era para assistir o documentário, eu vi o João e eu vi o Yuri. Né? Já poderia ir embora satisfeito, porque eu já cumpri meu papel aqui. Mas eu acho que, como o Yuri terminou a fala dele dizendo da resistência, da OAB, eu acho que vale a pena eu tentar trazer para vocês uns 10, 15 minutinhos de fala, para tentar agregar um pouquinho o que eles já trouxeram. Agradecer muito o João pelo esforço de estar aqui, dizer para vocês que ainda, para quem ainda não entendeu, vocês são privilegiados por estarem assistindo. Pouquíssimas pessoas no Brasil assistiram esse documentário. Então acho que a hora que esse documentário explodir, vocês vão poder levantar a plaquinha. Eu já sabia, eu já assisti. Eu acho que isso vale muito a pena. Espero que vocês tenham tido a mesma impressão que eu tive a primeira vez que eu tive a oportunidade de assistir. Cumprimentar também a mesa
Já cumprimentei o presidente, vou cumprimentar o nosso diretor aqui, o Abner, meu amigo William também, meu sempre professor, Alexandre. Cadê você? Cumprimentar todos e todas na pessoa da Maiara, que está aqui, guerreira, também ajudando esses trabalhos aqui. Bom, gente, o que eu pretendo passar para vocês aqui, de forma bastante simples, é tentar explicar um pouquinho por que nosso presidente já fez uma introdução explicando o porquê desse tema, o porquê da importância de a gente debater esse tema aqui na nossa casa, mas eu queria trazer alguns dados para tentar agregar. Vamos ver se eu consigo mexer isso aqui. Esse é o HC em que a OAB foi admitida graças ao empenho e trabalho do Dr. Marco Paiva, da Comissão de Direitos Humanos. Deixa eu não ter ninguém da comissão aqui, né? Mas é bom que fique registrado, que prontamente se habilitaram como amigos curi nesse caso. E aí, após sermos admitidos, o ministro Gilmar Mendes disse assim: OAB Guarulhos, se manifeste para trazer argumentos e tentar contribuir num debate para a gente pensar o que fazer nesse caso. E esse é o primeiro parágrafo que consta dos nossos memoriais. Em tempos em que autoridades públicas manifestam desejos autoritários, seja para atirar para matar, ou que mirem suas armas na cabecinha para não ter erro, daqueles que eles, os autoritários, acreditam serem os indesejáveis, com o intuito de combater supostos crimes, mais do que necessário se faz ouvir a voz dessa Suprema Corte, que é quem deve garantir a efetividade da Constituição da República, pois, como veremos adiante, esse autoritarismo tem de forma sistemática ultrapassado os feios limites das formas no processo penal brasileiro. E nosso memorial da OAB Guarulhos inicia assim. O que vai permear, o que permeou todo o debate desse documentário, a fala do João, a fala do professor Yuri e a minha também, é o tal do combate. Essa palavrinha que, como disse o Yuri, está elegendo milhares e milhares de autoritários. Esse é o habeas corpus, quem quiser anotar. Dá para ver? 154, 118 do STF. É bom deixar registrado que ele foi impetrado pelo ex-deputado Vadir Damus e pelo advogado Fernando Fernandes do Rio de Janeiro, e que, vejam, é contra o mandado genérico coletivo, é um habeas corpus coletivo em favor de todo cidadão brasileiro, em especial aqueles moradores de comunidades carentes, negros, pobres e marginalizados. Mas por que a OAB ingressa, né, como amigo escuro? Porque em 2013, o juiz da 6ª Vara Criminal aqui da comarca de Guarulhos, também quase que visionário, né, também ele autoriza, não tinha nem sequer investigação, ele autoriza, concede o mandado de busca e apreensão coletivo. Aqui não tem morros, mas tem comunidades ribeirinhas, de forma autoritária e arbitrária. Inclusive, acho que o presidente atuou nesse caso, né? Imaginava que hoje estaremos aqui falando disso. Então, isso fez com que a OAB Guarulhos fosse prontamente admitida, tá? Como amigo escuro. E aí eu queria fazer um paralelo com a situação real que a gente vive no país. Atirou na Kombi e matou minha neta. Foi isso. Isso é confronto. A minha neta estava armada, por acaso, para poder levar um tiro. Esse foi o caso da menina Ágata, que ficou bastante conhecida. O que isso tem de relação com o que está acontecendo, que teve no documentário, né, do João? Mais uma vez,
O autoritarismo é a forma arbitrária em que se comanda investigações, tentativas de investigações, tentativas de combate. Mas o que me chama mais atenção, Yuri, foi a fala de dois personagens extremamente importantes nesse caso. O primeiro deles foi o governador do Rio de Janeiro. Depois desse caso, aqueles que usam substâncias entorpecentes de forma recreativa, façam uma reflexão. Vocês são responsáveis pela morte da menina Ágata. Vocês que usam maconha e cocaína e dão dinheiro para genocidas. É claro que ele disse na imprensa que ele estava muito triste, né? O próximo que a gente vai ver aqui também falou isso, mas o que chama atenção é isso. É sempre o problema, é sempre o outro, né? O cargo de governador aconteceu às vezes tudo para justificar a sanha punitiva, a sanha de combate. O ministro da Justiça e Segurança, o que ele falou no momento? O evento que aconteceu é terrível, claro. Vou falar que não. Mas os fatos estão sendo apurados. Aquele tipo, fique calma, sociedade. E aí esse trecho aqui me traz um pouco de estresse. Foi um evento infeliz. A morte de uma criança é sempre uma tragédia. Foi um evento infeliz. Só isso. Um evento infeliz. O ministro da Justiça. E aí a gente precisa dar os dados, pelo menos dar a notícia, tanto para o governador quanto para o ministro da Justiça, que só esse ano, e esses números estão desatualizados, né, Tiago? 16 crianças já teriam sido, mas a conta é que já são mais de 20. Temos perspectiva triste e trágica de chegarmos a pelo menos 2 crianças mortas por mês por balas perdidas no Rio de Janeiro, por conta desse tal combate. E aqui eu queria trazer, não só falar, mas trazer, ver se a gente consegue passar a fala dele aqui. Ela está sem som. Importante a gente ouvir o que ele tem para dizer. Eu estava lá com a Helena em Lisboa, de repente, um programa na televisão mostrando o tiroteio na favela. Que não é a realidade do Rio de Janeiro. A realidade do Rio é a realidade, infelizmente, de algumas comunidades. Mas isso não afeta a vinda do turista para cá. Nas áreas turísticas, o índice de criminalidade violenta é praticamente zero. Nós tivemos 2 incidentes, não é isso, Alfredo? 2 incidentes envolvendo turista. Então, se você for a Londres e for a Nova York e vier ao Rio de Janeiro, o índice de criminalidade dessas cidades são os mesmos. E isso nós estamos mostrando. Então, eu determinei ao secretário Otávio Leite que este ano nós fizemos a promoção em 20 milhões de reais para promover o Rio de Janeiro. Não preciso repetir, deixa eu estar mais bastante. E aqui tem 2 pontos importantes que eu queria compartilhar com vocês da minha análise, do meu ponto de vista. Primeiro, eu queria deixar muito claro que tem dois Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro das mortes e o Rio de Janeiro do turista. Isso é uma realidade não só do Rio de Janeiro, mas é uma realidade do Brasil e da América Latina que a gente vive. Isso me lembrou a fala do professor Nilo Batista quando ele diz que a gente tem bolsões de exceção. Mas essa fala do governador, há 5, 10 anos atrás, era uma fala que, ainda que se falasse, seria uma fala constrangida. Perdeu-se a vergonha de falar. Percebe-se que ele não tem vergonha nenhuma de dizer. Não, isso acontece naquele rio lá. O nosso rio,
E aí a gente pode fazer um paralelo com o julgamento de ter ouvido de ministros do STJ, do STF, principalmente, onde que eles dizem os homens de bem contra os homens de mal. Eu acho que essa fala do governador esclarece muita coisa. Eu não sei se o João concorda, mas assim, a vontade que talvez dê de incluir essa fala dele no documentário, para justificar, porque tá aí, ele resumiu sem nenhum constrangimento. Vivemos num estado, Rio de Janeiro especificamente, e que tem dois lados. Aquele lado que é para matar mesmo, que é para tirar na cabecinha, aquela frase de tirar a cabecinha feia. E tem o estado, tem a parte do turista, que lá eu vou investir 20 milhões, ele não falou. Para quê? Para ter segurança. E tivemos um caso esporádico, viu? Não sei quem. E aí a gente volta na justificativa desse tal combate. Tráfico de drogas, crime organizado, e a bola da vez, Yuri, corrupção. O Geraldo falou, o Nilo falou, a Vera falou, Maria Lúcia falou no documentário. Isso não é novo, gente. Esse tal combate à corrupção tem uma fala de 2010 do Cabral, 2014 do Cabral. Ele era o outro governador. O que estava fazendo? Vamos combater, e onde ele está? Mas eu quero dar notícia para vocês. Pelo menos, desde Mateus Maleficado, Martelo das Feiticeiras, já tinha um tal combate. Só que lá era o combate às bruxas. E a gente vai reproduzindo esse tal combate, que vai virando um mantra. E trazendo para a nossa realidade do processo penal, do direito penal, o Yuri já falou bastante. Quais são as práticas e táticas jurídicas para o enfrentamento desse tal combate? E aí a gente tem o Estado como governo. O que o Estado como governo, além de dizer que é para tirar na cabecinha, ou como disse o governador de São Paulo, tirar para matar mesmo, o que o Estado, enquanto governo, faz? É o tal do Auflockung, ou Auflockregelung, que nada mais é do que um princípio nazista de afrouxamento. O objetivo desse princípio era afrouxar as regras e garantias individuais, a gente está falando do período nazista, para que pudesse também lá combater alguém. Só que a gente sabe quem eles estavam combatendo. E como isso se reflete no nosso dia a dia? Por exemplo, a prisão preventiva como forma de tortura. E aí eu vou trazer algumas falas. Em crime de colarinho branco, onde existem rastros, mas as pegadas não ficam, são necessárias pessoas envolvidas com o esquema para colaborar. E o passarinho, para cantar, precisa estar preso. Essa fala foi do procurador da República, Manuel Pestana. Esse procurador é aquele que tem um livro, que se não me engano é de lixeiro a procurador. E ele, a falta de vergonha também, sem vergonha nenhuma. Mas tem um outro método que tem sido bastante utilizado pelo Estado, que é a tal da delação premiada ou colaboração premiada. E eu vou trazer mais uma fala para justificar. A colaboração do investigado funciona como um guia, um catalisador, que otimiza o emprego de recursos públicos, olha a questão dos custos aí, direcionando para diligências investigatórias com maior perspectiva de sucesso. É como se o investigador caminhasse dentro de um labirinto e a cada passo deparasse com muitos caminhos possíveis. A colaboração, a delação premiada, é uma oportunidade para que o investigador espie por cima do labirinto melhores caminhos, isto é,
aqueles com maior probabilidade de sucesso na angariação das provas. Essa pessoa que falou, ela disse o seguinte: vamos burlar as regras do jogo, vamos espiar por cima. Quem vocês imaginam que falou isso? Alguém surpreso? Mas não para por aí. O Estado é só, talvez, o ente que faz com que essas regras sejam afrouxadas. Mas como disse o professor Geraldo Prado de forma genial, e o Yuri também passou por isso, tem alguém na ponta de lança, e o Nilo Batista falou, e na hora eu falei com o Yuri que o professor Jacinto fala muito bem sobre isso. Acho que passou aqui. Mas é o juiz. E o Jacinto diz que o juiz obrigatoriamente tem que ser o primeiro garante-mor do cidadão. Ele tem que se preocupar com o cidadão, com as regras do jogo. Mas qual que é a função do juiz? É a tal da busca da verdade. E o juiz aqui falou: eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar a sociedade. O juiz falou, né, quando entrevistado pelo João: eu preciso fazer alguma coisa que a sociedade está pedindo, eu preciso combater, eu preciso chegar à verdade. E aí não tem como não lembrar de Franco Cordeiro, quando trabalha com o quadro mental paranoico, primado das hipóteses sobre os fatos. Ou seja, o juiz paranoico cria as hipóteses na cabeça e depois sai a carta das provas. Para quê? Para corroborar a hipótese. Que hipótese? A hipótese de combate. Para justificar o mandado de busca e apreensão coletivo. Para dizer: eu, se morasse lá, eu queria que a polícia entrasse mesmo. A pergunta que fica é a seguinte: ele sabe como que é uma favela? Ele já esteve numa favela? Numa comunidade? Ele já morou num barraco e já tomou um pé na porta de um policial para saber o que está falando? É claro que não. Então, bom, quanto a isso, o The Intercept está fazendo um trabalho para a gente que deixa muito claro que o juiz é paranoico. Sempre foi, sempre vai ser. E não é só esse. Esse do Intercept é o famosão. Mas ele só reflete o que é a grande maioria. Mas tem um terceiro ente nessa história. Eu falei do Estado, como governo, o juiz, e a gente tem a sociedade. E a sociedade está ávida por vingança, por sede de vingança. E aqui acho que eu já tenho. E a sociedade vem com aquele discurso. Qual a resposta que a sociedade espera? Justiça. E aí, João, veja que curioso. Que justiça? Para quem? Familiares pedem que réu vá à ajuda popular. Queremos justiça. Eles querem o quê? Condenação. Justiça é condenar? Ou ilídio é inocente, queremos justiça. Mas espera um pouquinho, a justiça não é condenar? Mas eles querem absolvição. Ou seja, quando a gente se depara com a sociedade, a gente tem que tomar muito cuidado enquanto operadores do direito. Não gosto muito desse termo de operadores, mas fica mais fácil para entender. O que a gente está passando para a sociedade? O que, de tudo que vocês estudaram, e continuam estudando, o que vocês estão passando no almoço de domingo? O que vocês estão passando? O que a gente está passando? Nós somos, entendo, formadores de opinião também. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Porque é muito fácil entrar nesse ciclo vicioso de querer punição, bandido é bandido morto. Ah, o juiz fez certo. Eu também queria que entrasse se estivesse na favela. Mas afinal, o que é justiça? A resposta tem sido: é para quem? Que tipo de justiça e para quem que a gente quer? Mas o que eu acho que a gente tem que pensar
é que o fator justiça deve ser sempre o devido processo legal, seja para absorver, seja para comer. E aqui, inevitável falar do processo, qual é a função do processo penal. A função do processo penal, e eu vou me atrever a falar com dois dos meus professores aqui, o Alexandre e o Yuri, professores de processo penal, mas processo penal é um conjunto de atos pré-ordenados ao fim. Que fim? Esse fim pode ser a condenação e a absolvição. Mas esse conjunto de atos pré-ordenados tem que ter regras. E o que faz com que essas regras possam garantir? O Mauri tem uma expressão muito bonita que ele fala que é punir garantindo e garantir punindo. Mas eu queria lembrar o que Zaffaroni já dizia, que o processo penal, o direito penal tem que ser o dique de contenção do poder punitivo. E meu professor Alexandre sempre disse, eu aprendi com ele, que o processo penal é a represa que vai represar o autoritarismo do Estado contra o cidadão, que é a parte suficiente, a parte mais fraca. E o tal combate? E aqui eu já me encaminho para o fim. Olha o Nixon aí. A guerra ao crime, a gente pode pôr combate aqui, do presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, vocês ouviram aí no documentário, é um bom exemplo de mascaramento de metas problemáticas com as virtuosas. A historiadora de Harvard, Elizabeth Hinkle, aborda essa temática em seu livro Da Guerra contra a Pobreza à Guerra contra o Crime. E aqui está o ponto fundamental, que eu acho que, de tudo que eu falei, se conseguir levar isso aqui para reflexão, eu já me dou por satisfeito. A realização do encarceramento em massa na América, usando anotações do diário do chefe do gabinete Haldeman, temos que encarar o fato de que todo o problema resume-se aos negros, disse Nixon. Segundo Haldeman, numa nota de abril de 1969. O segredo é divisar um sistema que reconheça isso, embora sem parecer fazê-lo. Aqui eles tinham vergonha na cara, agora já não tem mais. De uma maneira direta e sistemática, Nixon reconheceu que a política de controle do crime poderia efetivamente ocultar a intenção racista por trás dos programas domésticos de sua administração. A retórica de Nixon, de lei e ordem, que se seguiu a essa conversa, foi usada para ocultar uma pauta política racista totalmente explícita dentro dos muros da Casa Branca. Seria exagero falar que isso passa por Brasil em 2019, 1969. E aqui, Yuri, eu acho que chegou a hora da gente chamar as coisas pelos seus nomes. O sistema de justiça criminal do Brasil é um sistema de justiça criminal fascista. A gente não tem que ter pudor de falar, é fascista. Por quê? Porque é isso aí. É exatamente isso. E o documentário do João retrata, como o governador disse, temos dois mundos dentro do mesmo mundo. E como o Nilo falou, esse bolsão da exceção cada vez vai estar aumentando mais. Portanto, gente, na luta do bem contra o mal, é sempre o povo que morre. Bom, fomos todos brindados, não é? Pelo João, pelo Yuri, como sempre pelo Dr. Fante, sempre dedicado, sempre provocando e tentando extrair da gente a ação, não é? O professor Yuri colocou uma situação muito peculiar e eu sempre, quando faço a entrega das carteiras, converso com os jovens, né, que estão ali iniciando a carreira, que é nossa responsabilidade cuidar da sociedade, passar para a sociedade, para
vizinho, mãe, pai, irmão. A realidade, nós somos juristas. O professor Yuri foi preciso, porque o pacote pronto vai estar ali do lado. E onde está o pacote pronto? Doutor Google. É raso, é superficial. Nós não podemos entrar nessa, né? E essa interlocução é necessária ser feita, e é nossa, sempre com muita responsabilidade, com cuidado para não pender nem para um lado nem para o outro, mas não ceder. Toda vez que a gente cede, prevalece a tirania, prevalece o e a gente tem preocupado e tem colocado alguns temas que muitas vezes a gente acaba levando algumas pancadas, mas a gente não tem receio de levar pancada, porque se nós estamos aqui à frente de uma instituição para trazer a verdadeira, é porque nós fomos determinados a isso, e isso vai ser feito, ainda que a gente apanhe um pouquinho ou bastante, né? Bem, para a gente encerrar, ainda temos alguns minutinhos. Eu gostaria de abrir a oportunidade para quem está aqui hoje conosco na plateia fazer perguntas, e vocês agora podem formular qualquer pergunta para os nossos palestrantes ou para quem aqui estiver. Também em nossa cidade e onde advogamos, nas comarcas, e essas notícias são recorrentes, acontecem todos os dias. E foi por conta de uma notícia dessa que nós também conseguimos, né, Ferrari? Estar com uma medicina nesse processo no STF. Saiu no nosso jornal aqui também de grande circulação, que é o maior da cidade, e naquele dia eu, por um lapso, eu prestando atenção, eu falei, isso aqui não é normal. Trouxe a Comissão de Direito Criminal e também tomamos as medidas necessárias. Então, para nós advogados, nós temos que estarmos atentos para esse combate, que é um combate diário. Recentemente, esse final de semana, nós tivemos um jovem morto na cidade por policiais, GCMs. Por quê? Por conta do jargão de que bandido bom é bandido morto. A sociedade está matando porque estão ensinando, estão repetindo que deve matar. E, infelizmente, até os nossos policiais, pessoas que talvez não foram ensinadas ou treinadas para manejarem armas, em combate, cometendo esse tipo de crime. Então, talvez nós sejamos a última voz em defesa da sociedade. E quando nós pegamos advogados, e a gente está nessa casa, contrário a isso, dizendo também que bandido bom é bandido morto, dizendo que é contra o princípio da inocência, escutamos muito isso no dia a dia, a gente também tem que tomar cuidado até entre nós. Então é essa a mensagem, Ferrari, e encerro por aqui. Então, claro, por favor. A questão de sair da imprensa, né, e de ver que para mim foi assim, né, eu acompanho, tenho amigos nos coletivos de mídia alternativa dentro da favela e tal, mas assim, o furo, no caso da busca lá, foi do Rafael, que é esse jornalista que eu entrevisto aqui. Que tem uma coisa interessante dele, que ele é um jornalista fenomenal para questões de segurança lá no Rio. Ele é o melhor cara que tem, escreve pro Extra. E aí, quando a revista Época, que depois o governo conseguiu derrubar a direção, né, enfim, mas o Rafael começou a escrever algumas matérias de lá, e algo que você vê no Brasil, o Rafael sabe tudo de milícia. E a situação do Brasil virou tal que, de repente, as matérias do Rafael passaram a ser capa da Época, porque a milícia lá da Zona Oeste, que ele conhecia como repórter de crime, virou o noticiário político brasileiro porque está na presidência, né? Assim, enfim, e que sai de lá, então é um trabalho importante pra caramba também, que tem, com devido respeito à importantíssima profissão da advocacia e do meio jurídico, tem coisa que acontece em outros frontes, né? Lá no Rio teve a chacina de Costa Barros, foi um fato famoso, 4 rapazes num carro, a polícia metralhou lá 300 balas, nunca deu nada em investigação, isso foi há 1, 2 anos atrás. O Rafael, uma série de reportagenzinhas no Extra, arrumou gente que nunca tinha sido ouvida e pegaram e os caras do exército saindo da mata, e isso aconteceu assim por causa da investigação do cara. Enfim, né, que é uma militância em vários campos
Por isso eu acho até interessante para mim, um prazer, eu falei com o Ricardo, esse tipo de evento de vir aqui mostrar o filme assim, para vocês, advogados e advogadas, que eu acho que, enfim, tem algo aí que a luta é conjunta. Posso complementar? Essa questão da imprensa é muito importante. E eu esqueci de mencionar aqui na minha fala, não sei se vocês acompanharam recentemente, se não me engano foi em maio, se não me engano, talvez o João me corrija. Teve um caso na favela da Falé, onde os policiais também entraram, um mandado coletivo também, mas o que causou mais espécie lá foi que algumas pessoas dentro de uma casa, que supostamente eram os criminosos, foram mortos no momento de entrar. Mas sabe como que eles foram mortos? Por policiais do golpe? Eles foram mortos com um tiro de fuzil na cabecinha. Eles foram mortos a facadas. Vou repetir. Os policiais entraram na casa onde teriam os bandidos e matou os bandidos, supostamente os bandidos, a facadas. O que tinha menos facada tinha 17 facadas. Muito bem. Mais algum questionamento? Professor Alexandre? Ferrari, eu só tenho a parabenizar a iniciativa da OAB Guarulhos por promover debates desse gabarito. Eu acho que na véspera do Dia da Consciência Negra é bastante pertinente o assunto, porque concordo que o público negro é o objeto preferencial, o cliente preferencial do sistema de justiça brasileiro, não só do sistema brasileiro, que herdou isso, né? Mas você vê ali há 50 anos atrás, já a guerra às drogas. Fica aqui uma dica de quem quiser assistir um documentário que fala sobre a 13ª emenda. 13ª emenda da Constituição Americana, que é a emenda que aboliu a escravidão nos Estados Unidos e faz toda uma construção sobre o encarceramento em massa do povo negro. Eu não sou uma autoridade para falar de questões raciais, né? Temos aqui o presidente da comissão, pessoa gabaritada, para falar sobre o tema, mas eu acho que é um tema que não é de interesse exclusivamente dos negros. É uma questão de direitos humanos, de todos nós fazemos a nossa parte para reverter essa política genocida do negro. Nós que atuamos vemos que as exceções são efeitos colaterais do objeto principal dessa política de combate às drogas, de combate à criminalidade, que na realidade busca atingir o povo pobre. Aqui meus parabéns a todos que falaram, ao Ricardo João, ao Yuri, ao Ricardo, as intervenções de todos, parabéns. Aqui, o Ricardo falou atrás, a gente enfrentou a notícia na imprensa, através da imprensa, e eu fiquei pensando, lembrando, eu me lembrei que no dia da ocorrência eles levaram as pessoas para a delegacia e não lembro se era, não pude identificar quem era, mas existiam pessoas lá com roupas pretas e toucas ninjas da polícia, né? Ou sei lá, aí seria especular demais, mas enfim. E na audiência de instrução eu perguntei para todos os policiais que foram ouvidos, isso tem áudio gravado, tudo, se havia pessoas com touca ninja, colete, prova de balas e tal. Ele falou que não, que as toucas ninjas eram dos policiais que estavam de motocicleta. E não é verdade, porque eu estava lá, eu vi toda a diligência, eu cheguei praticamente depois da prisão da
pessoa que eu estava assistindo na hora. Ou seja, estava lá. Eu quase tirei uma foto, eu não tirei a foto porque eu fiquei constrangido, eu estava sozinho na delegacia. Talvez aquela foto ali podia desencadear alguma coisa que eu não sei o que, né? Então eu preferi ficar com meu celular no bolso, não tirei a foto, mas eu vi 6 ou 7 pessoas de roupa preta, colete à prova de bala e touca ninja. E as pessoas que estavam no baile disseram que eles entraram nas casas desse jeito, filmaram todas as ocorrências, filmaram tudo. Também questionei se tinha filmagem, não tinha. Não é? O cliente foi absolvido nesse processo, porque o que eles falaram que aconteceu não tinha como ser do jeito que aconteceu. O magistrado, apesar de ter dado o mandado, ele foi firme depois. Talvez ele entendeu a lambança que ele fez, né? Enfim. Mas é isso. Advocacia é coragem, né? Claro que a gente não pode ser louco, né? Mas coragem não podemos deixar de ter, né? E essa noite foi uma noite especial. Professor Yuri, professor Alexandre, William, Dr. Abner, Ricardo Fante, João e vocês, né? Que é o nosso foco principal, o nosso objetivo principal, estarmos juntos, trabalhando, desenvolvendo, e mais do que tudo isso é colocando que a OAB está aqui, firme, consistente, forte e independente. Somos independentes. Só somos assim em decorrência da Constituição Federal. E é a única a qual nós não nós cedemos, a Constituição Federal. Presidente, o documentário que eu falei está no Netflix. Qualquer um pode assistir amanhã, dentro da Consciência Negra, fica a dica. Tá certo. Bem, dessa forma, agradeço mais. João, muito bom, gratidão. Yuri, também. E até a próxima. Declaro encerrado esse trabalho.